Boa noite. Eu sou Vássia Vanessa e estamos hoje aqui com mais um Ideias da Aldeia. O programa de hoje vai entrevistar o professor, biólogo e mestre em educação, Marcos Sorrentino. O Marcos ele é o coordenador no Ministério do Meio Ambiente do Programa Nacional de Educação Ambiental. Boa noite, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. Marcos, eu queria começar com uma curiosidade, né? Você milita na questão ambiental desde a década de 70, né? Quer dizer, são mais de 20 anos, né, de militância. E, de repente, você agora está do outro lado, ou seja, você está no poder, né? Como é que é essa possibilidade de estar podendo influenciar, não só influenciar, como também desenhar as políticas públicas para a área socioambiental? É uma experiência, não digo fascinante, mas desafiante, né? Desafiadora. Ela a todo momento nos coloca diante da expectativa, da esperança que a gente tem de poder realizar questões e atividades que na militância ou na academia a gente sempre reivindicou, sempre propôs. E, enquanto gestor de políticas públicas, enquanto formulador de políticas públicas, nós temos a oportunidade de fazer. Por outro lado, a gente se depara com as diversas dificuldades, os diversos entraves que a máquina burocrática coloca. Então, ora a gente está frustrado, ora a gente está entusiasmado, animado com as possibilidades que se abrem. Eu ainda não sei, faz um ano, né, que nós estamos no governo atual, procurando implementar políticas, né, nesse campo da educação ambiental. Ainda não sei dizer e afirmar se isso vai ser possível, se é possível fazer com a profundidade e a radicalidade que é necessária, né? O que a gente sempre criticou a partir do movimento ambientalista e a partir da academia era a falta ou a ausência de políticas voltadas ao enraizamento da educação ambiental, para que ela deixasse de ser uma política de elites, né, ou uma prática de poucos para poucos e fosse uma prática cotidiana, que virasse cultura entre todos os brasileiros e brasileiras. No entanto, para que isso aconteça, ainda muitas coisas precisam ser deflagradas. Aqui no Acre, a gente percebe as inúmeras possibilidades que existem da educação ambiental. Não estar só em Rio Branco, não estar só na universidade, só nas ONGs, mas estar nos 22 municípios do estado, estar nas associações de moradores, estar nos sindicatos, estar em todos os locais. No entanto, para que isso se torne realidade, é necessário que não apenas o governo federal e o governo estadual tomem essa bandeira como prioritária, mas que também os 22 municípios, os dirigentes dos 22 municípios, os dirigentes de associações, de movimentos dos mais diversos tipos, também interiorizem essa necessidade. Inclusive você tinha falado, acho que eu li um artigo seu, foi publicado pelo IBAMA, que você estava falando de que nesse novo século, né, uma perspectiva de você trabalhar a questão ambiental seria você ter uma ação globalizada, né? Não, uma ação local, né? um pensamento globalizado e uma atitude individualizada. Como é que se traduz isso assim na prática? Hoje, mais do que nunca, né, com essa coisa da globalização, com essa questão de um mercado único, né, vai ficando mais claro por essa vertente, né, do mercado e dos meios de comunicação e pela vertente da ecologia, da ciência e ecologia, vai ficando mais claro a indissociabilidade entre tudo, né, entre todos os espaços do planeta e entre todas as áreas de conhecimento. Então, quando nós falamos numa intervenção para mudar uma determinada realidade, é importante que a gente tenha na cabeça essa interação, essa relação que existe entre tudo. No clima, isso é algo muito claro, né? Uma mudança que é feita em qualquer local do planeta impacta o planeta inteiro. Essa leitura de contexto, essa leitura de globalidade, ela influencia a nossa ação local. E a nossa ação local, ela só se torna pertinente e possível de promover
verdadeiras transformações se ela estiver alicerçada nos nossos desejos mais profundos, nos nossos sonhos, no nosso coração, na nossa energia mais vital de falar, vou transformar, sou potente para ir à luta e construir essas mudanças. Então, a indissociabilidade entre o querer, o sentir, a ação local que nos potencializa, porque não adianta a gente só ficar idealizando, preciso transformar o planeta, e aí fala, bom, eu sou impotente, não vou conseguir transformar o planeta. Então, quando a gente faz uma coisa, quando a gente consegue construir uma mudança, seja na nossa família, no fundo do quintal, seja no nosso bairro, quarteirão, no nosso município, nós ganhamos potência para conseguir promover essas transformações globais. E tendo essas transformações globais em foco, a gente não se limita a fazer a mudança no fundo do quintal achando que aquilo é suficiente. Porque se nós ficamos só no fundo do nosso quintal, os problemas que vêm rio acima, né, vão acabar nos impactando também. Então, há uma indissociabilidade entre essas três dimensões que todo e qualquer projeto educacional que se queira realizar, que se queira fazer verdade no sentido de promover mudança, precisa levar em consideração. Você está falando de uma coisa que é interessante, porque você está falando de um aspecto que se trata muito da mudança de paradigmas até, né? E assim, uma coisa que é difícil de ser tocada se você pensar apenas em políticas públicas, porque você está falando de um processo que é interno e individual. Né? Dentro dessa perspectiva, qual é o desafio de você estar exercendo, por exemplo, um cargo como que você está exercendo atualmente, considerando todo esse teu passado, esse teu sonho, e pensar que essas políticas públicas, elas dificilmente vão chegar a tocar nessa coisa individual como você está colocando? Ou você acredita que é possível que elas toquem? Eu acho que o desafio é esse. O desafio é que as políticas públicas se enraizem em cada indivíduo, em cada grupo social. Se nós não conseguirmos isso, nós continuaremos a fazer um processo para os outros verem, mas que não tem solidez. Né? Quando a gente fala em ambientalismo, quando a gente fala na questão ambiental, nós estamos falando em mudanças culturais, nós estamos falando em mudança na nossa forma de ver e perceber o mundo, e mais do que isso, nos nossos desejos de felicidade. Né? Se hoje, para 90 e tanto % das pessoas, felicidade está associada a consumo, a ter, e se nós, no ambientalismo, questionamos isso e visualizamos que felicidade está muito além do ter, tem a ver com a possibilidade de você se encantar olhando uma árvore, olhando a flor da árvore desabrochar num fruto, olhando uma criança comendo esse fruto, olhando a relação interpessoal, a felicidade que pode ser propiciada por um diálogo, por um encontro, etc., ou por um passeio, por nadar num rio, coisas desse tipo. Se isso tem a ver com felicidade, é necessário que a gente contribua para que as gerações, desde os jovens até os mais idosos, consigam colocar na sua pauta do dia outros valores que não o de ir no shopping center, no supermercado, em qualquer local e adquirir propriedades que, num primeiro momento, lhe satisfaz, mas a médio e longo prazo não dá tal resposta, né? A alimentação é uma demonstração disso, né? Muitas pessoas comem compulsivamente, né, na esperança de que aquilo traga a resposta, né, a essa fome. Né? O David Bauer tem um filme chamado Fome de Viver, né? E onde traz um pouco essa temática, né, da fome de viver, que é uma fome que vai muito além do consumo e do ter propriedades, né? Eu acho que o ambientalismo, a questão ambiental e a educação ambiental se depara com esse tipo de questão. Falarmos em políticas públicas para a educação ambiental e para enfrentar os desastres ambientais, a questão dos alagamentos, etc., é falarmos em mudanças de valores que ajudem a construir outra forma do ser humano estar aqui no planeta, estar aqui no local onde vive. Você desenhou um cenário que lembra muito a região que a gente vive, quer dizer, o contato mais próximo com a natureza, poder olhar um passarinho. A felicidade está mais próxima da gente?
Olha, no planeta inteiro se fala isso. Se fala que do Brasil vai emergir as alternativas para o terceiro milênio, pela miscigenação cultural, pela diversidade biológica, pela diversidade de formas de ocupar o seu próprio espaço. Então, aqui talvez a gente consiga gerar alternativas para a humanidade nesse próximo milênio. A alternativa homogeneizadora, que desde o Adolfo Hitler, né, era colocada para a humanidade de um tipo só de ser humano, e que as monoculturas do eucalipto, da cana, etc., colocam como uma alternativa de futuro, uma alternativa de felicidade, estão fazendo água, estão demonstrando que não respondem aos reclamos mais profundos do ser humano e do equilíbrio ecológico. Então nós precisamos buscar outras alternativas. Em todo o planeta se pensa que essas alternativas devem emergir dos países bio- e sociodiversos. Então, certamente, da floresta amazônica e desse aprendizado que existe, especialmente aqui no Acre, com o cultivar de conceitos como de florestania, emergirão alternativas que podem ser apreciadas por todos os humanos em diferentes lugares hoje do planeta. Aí entra a importância da educação ambiental, né? E aí você, numa entrevista, acho que mês passado, se não me engano, em março, foi uma das perguntas que fizeram na Rede Brasileira de Ambientalistas, foi que havia um impasse entre os dois ministérios, Meio Ambiente e Educação. E você, na época, você disse que não tinha interesse em entrar numa zona de conflito entre dois ministérios. Quer dizer, essa situação de conflito entre como tratar a educação ambiental nesses dois ministérios continua ou já foi equacionada? Não, ela tem sido equacionada com muita propriedade, no meu ponto de vista. A gente tem hoje no Brasil um órgão gestor da educação ambiental que faz a gestão numa perspectiva transministerial. Então, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, com o apoio de um comitê assessor constituído por representantes da sociedade civil e de outros setores de governo, procuram fazer um processo de gestão da educação ambiental coordenado. Então, se fala muito em educação formal, não formal, informal. Todas essas dimensões devem criar sinergia, devem colaborar para uma mesma finalidade, que é formar seres humanos criativos, capazes de oferecer respostas apropriadas à sua própria realidade. Então, seja através da escola, seja através dos movimentos sociais, seja através dos meios de comunicação de massa, o que nós estamos buscando é uma mesma coisa. Nós não podemos pulverizar ações. O dinheiro público é muito pequeno, ele não dá conta de ficar pulverizando as ações por todo o país em diferentes áreas. Então, o Ministério da Educação, as secretarias de educação vão para a escola e promovem um tipo de atividade com professores e estudantes. O Ministério do Meio Ambiente vai para a mesma cidade, para o bairro onde está a escola e promove uma outra ação distinta e não estão conectadas uma à outra. Então, a perspectiva que a gente tem discutido dentro desses dois ministérios, da Educação e do Meio Ambiente, e procurando trazer outros setores do governo e da sociedade, é de uma ação de sinergia, uma ação concentrada e concertada. Isso não é fácil, né? No estado do Acre mesmo, estamos dialogando com a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, que aqui tem o nome de COMEA, né? Comissão Estadual de Educação Ambiental, no sentido de irmos aos 22 municípios acreanos procurando concentrar energias no sentido de da formação de educadores socioambientalistas, editores de sociedades sustentáveis locais. A gente até fala, como é que a gente pode contribuir para a formação de 30 Chico Mendes em cada município, de 30 pessoas que tenham a clarividência que teve o Chico Mendes, de fazer a união do social com o ambiental, de buscar e levar para o planeta inteiro, de ir para Washington, de ir para qualquer lugar do planeta, levar essa mensagem que vem dos povos da floresta. Como que a gente contribui para formar mais e mais pessoas em cada município, em cada canto desse país? Eu sempre cito o caso de um jovem de Mâncio Lima, que
que eu conheci numa ocasião aqui em Rio Branco, que me contava, né, me relatava a situação dos jovens em Mâncio Lima com falta de alternativas de emprego, de ensino universitário, de continuidade do ensino pós o ensino médio. E o entusiasmo com que ele se debruçou sobre uma proposta de criar um cineclube em Mâncio Lima, onde pudesse reunir os jovens de lá, assistir filmes, debater os filmes e, a partir disso, criar um movimento de juventude que buscasse alternativas de geração de trabalho e renda, alternativas de intervenção no sentido de deter a degradação do meio ambiente, etc. Eu acho que a missão que está colocada aí para a educação ambiental é de empoderar, de potencializar para a ação jovens como esse de Mâncio Lima e de outros lugares do estado do Acre, a partir de uma ação concertada e coordenada das forças públicas, né, que atuam no campo da educação ambiental, e mesmo das forças de mercado. Existem, acho que hoje, muitas iniciativas empresariais que podem criar sinergia com essa atividade, que podem apostar nessas atividades, desde que elas estejam apontando para um foco bastante claro e não pulverizando atividades para todos os lados. Você está falando de uma coisa, de uma política que é nacional, né, mas que nós vemos um país que é enorme e que tem regiões com características bem peculiares, bem diferentes, né? Eu queria depois que você falasse um pouco a respeito disso, sobre os desafios que é implementar essa política, respeitando as diferenças de cada região. Mas aí no próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta já já. Estamos voltando agora com o programa Ideias da Aldeia, que hoje está entrevistando Marcos Sorrentino, coordenador do Programa Nacional de Educadores Ambientais. Marcos, a gente estava falando no bloco anterior você estava colocando da necessidade do apoderamento individual, na questão que trata o meio ambiente, né? E também do respeito às diversidades. E eu fico me perguntando o seguinte, como pensar uma política pública ambiental para um país como o Brasil, respeitando a diversidade de cada região? É exatamente aí. É uma política pública da diversidade, é uma política pública que, ao invés de vir em pacotes de cima para baixo, dizendo, irmãos, o caminho é este, a forma de fazer educação ambiental é essa, uma educação ambiental prescritiva, que diga, não faça isso, não jogue lixo no chão, economize energia, economize água, faz o caminho inverso. Ela estimula e propicia que, na base da sociedade brasileira, cada pessoa, cada brasileira, cada brasileiro enunciem os seus sonhos, a sua utopia, o seu projeto de futuro e dialoguem com o seu semelhante, com o seu igual, no sentido de dizer, se o meu sonho é esse, o teu é esse, como é que a gente começa a construir o nosso projeto de futuro? Então, dialogamos a 2, em 4, no bairro, no quarteirão, e vamos enunciando quais são os entraves, quais são os obstáculos que dificultam a nossa caminhada em direção ao sonho, à utopia. Ao fazermos esse exercício, nós vamos dando condições para que o município, o Estado, a nação, os poderes públicos tenham condições de implementar políticas que atendam a essa demanda. Então, uma política pública voltada a atender um país tão diverso necessariamente deve partir da facilitação para que o diverso enuncie a sua lógica, a sua verdade, o seu desejo e as suas necessidades. Então, com essa perspectiva, nós temos condições de atender às peculiaridades de uma população periurbana na região metropolitana de São Paulo e de uma população no interior da floresta amazônica, como em Belterra, onde a rede de ensino de Belterra tem 164 professores.
As escolas rurais de Belterra são escolas que não têm sequer um cartaz nas paredes. Então, como é que você atende à necessidade de letramento de uma criança de Belterra e atende à necessidade de letramento de uma criança da periferia urbana de São Paulo? Como que essas necessidades de letramento, sendo diversas, podem, ao mesmo tempo que atendidas, possibilitarem a alfabetização ecológica também, a alfabetização ambientalista. Então, alguns princípios são comuns. A necessidade de uma alfabetização ambientalista, uma alfabetização para além das letras, que coloque a interpretação do próprio ambiente, é a mesma para Belterra e para São Paulo, para qualquer outra cidade. No entanto, a forma de se fazer isso é muito diversa. Então, quer dizer que a gente pode dizer, então, que existe uma distribuição dos recursos de uma forma mais democrática, porque, por exemplo, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que foi criado na década de 70, não de 90, ele não era democrático. Você não pode afirmar que os recursos eram distribuídos de forma igual entre as regiões. Uhum. A gente pode dizer que hoje isso está acontecendo. Por exemplo, a Amazônia, sempre disseram que a Amazônia é o que existe de ponta, quando você pensa no futuro. Mas se você considerar as políticas públicas, né, a Amazônia era deixada para trás. Uhum. Isso está mudando? Está mudando, mas ainda não é democrático. O próprio exemplo que você deu do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Não basta o fundo disponibilizar de forma igual as informações sobre acesso a recurso para projetos de educação ambiental. Ele deve, e está colocando isso na sua pauta de prioridades, compreender que a possibilidade de redação de projetos para captar recursos no Fundo Nacional do Meio Ambiente é diferenciada em todo o país. Diferenciada não só por região, mas dentro de uma mesma região. Um grupo de pessoas universitárias que têm um acesso com tranquilidade a diversas informações e mesmo a cultura escrita, tem mais facilidade de captar o recurso do que um grupo de pessoas que não têm o costume cotidiano de trabalhar com a escrita, com a elaboração de projetos, com os cálculos para fazer a planilha de custos do projeto. Como é equacionar isso? Para equacionar isso, é necessário que a política pública disponibilize de forma desigual o acesso aos desiguais. Então, para quem tem mais necessidade de informações sobre como elaborar o projeto, é necessário que o poder público disponibilize mais informações. Não vai ser o governo federal que vai vir com uma caravana, como chegou a se cogitar dentro do Ministério do Meio Ambiente, uma caravana percorrendo o país inteiro ensinando as pessoas a escrever projetos, porque isso é caríssimo e dificilmente atenderia as peculiaridades de cada região do país. Mas o governo federal pode fazer parcerias com os governos estaduais e com os governos municipais para que os diferentes setores da sociedade encontrem, próximo de onde eles estão geograficamente, acesso à possibilidade de elaboração de projetos, de orientação para a elaboração de projetos. Melhor ainda será no momento em que a gente conseguir construir ferramentas em que os projetos não precisem ter só esse formato que a cultura erudita definiu como o projeto, como um modelo de projeto. Imagine a possibilidade de um projeto ser redigido com fotografias, expressando a leitura que uma determinada população tem de um problema através de desenhos, através de outras formas de manifestação, mas isso ainda está um pouco distante da capacidade que a máquina pública tem de dialogar com a diversidade, mas que pelo menos então se possibilite a todos o acesso por igual à possibilidade, né, a capacidade de escrever dentro dos parâmetros que hoje são colocados para a elaboração de projetos. Você queria puxar um pouco agora para a tua experiência no Acre, né? Você esteve aqui a primeira vez em 88, a convite da Universidade Federal do Acre, né? E mais recentemente você foi convidado pelo secretário do Meio Ambiente, Edgar de Deus, para popularizar, fazer uma versão popular do trabalho de zoneamento econômico e ecológico do Estado, né? Qual a importância de um trabalho como esse para o Acre? Não digo nem só do ZE, mas principalmente de se preocupar em popularizar essas informações. A importância é muito grande. Hoje eu estive visitando a Casa do Seringueiro, alguns monumentos, alguns
monumentos históricos do Acre, que contam a história do Acre, né? E fiquei emocionado de ver a beleza, a riqueza de informações que tem ali. O zoneamento ecológico-econômico é um exercício de sistematização de todas as informações que estavam dispersas, estavam setorializadas em diferentes departamentos da universidade, em diferentes setores aqui do estado do Acre, numa única obra, né, de 3 volumes, extremamente rica de informações sobre a história do Acre, sobre o potencial econômico das diferentes regiões do estado, etc. No entanto, quem que tem acesso a esses 3 volumes? Quem tem paciência de ler 3 volumes? Quem interpreta tudo que está escrito ali? Então é necessário traduzir esses 3 volumes numa linguagem acessível a mais gente, ao professor, à liderança indigenista, à liderança sindicalista, para que ele traduza novamente para os seus estudantes, para a sua base. Então, a iniciativa do governo do Acre de criar o Guia para o Uso da Terra com Sabedoria, um vídeo, um conjunto de programas radiofônicos, né, que foi levado ao ar, é muito importante. Mas, mesmo assim, a gente ainda dialoga sobre a necessidade de se radicalizar esse compromisso com a popularização da informação científica. Chegar a cada escola do Acre, meia dúzia de mapas sobre o estado do Acre é muito bonito. Existem escolas, professores que nunca viram o estado do Acre representado num mapa e a sua própria cidade, o seu município, a sua região, etc. Mas, mais do que isso, um processo de educação popular, um processo de democratização da informação, exige que você tenha o zoneamento ecológico-econômico na sua segunda fase, feito numa escala de planejamento, onde cada criano tenha condições de, pegando essas informações gerais sobre o Acre, discutir o planejamento da sua microrregião, do seu bairro, do seu município, do seu igarapé, da sua pequena região, onde ele pode estar dizendo: aqui nós queremos fazer um local para, sei lá, uma horta ou um sistema agroflorestal. Aqui, essa região daqui vai ser para as estradas de seringa mesmo. Aquela outra região nós vamos fazer o setor de economia agroextrativista, agroindustrial. Então, esse debate todo, o ZE, o Zoneamento Ecológico Econômico, pode propiciar. Nós acreditamos que ainda ele não radicalizou essa perspectiva de educação popular e de democratização das informações. A sociedade acriana está com a voz agora, no sentido de dialogar com o governo e reivindicar que esse material seja reproduzido em maior quantidade e sirva de apoio a programas educacionais que transformem cada cidadão, cada cidadã acriano em protagonista do processo de planejamento econômico ecológico. O zoneamento ecológico econômico, assim como a Agenda 21, assim como os planos diretores de município, não podem ser instrumento na mão de técnicos ou de consultores. Ele tem que ser instrumento de planejamento de futuro, direcionado, gerido, gestado pelas próprias pessoas que vão sofrer ou se beneficiar dos resultados desse planejamento. Você tinha falado no bloco anterior, né? Você citou Chico Mendes, fazendo uma relação com novos comunicadores, né? E você até agora tem mostrado, né, não só no teu trabalho, como também no teu discurso, uma preocupação muito grande na formação de educadores. Como identificar essas pessoas com o perfil que você desenhou do Chico Mendes e como encontrá-las? Eu acho que encontrá-las não é difícil. Elas estão aqui à nossa volta, estão em todos os locais, né? Todo ser humano, né? Todo acriano, toda acriana é um potencial Chico Mendes, é uma potencial Marina Silva, é uma potencial liderança no seu próprio bairro, na sua própria região.
A leitura que nós fazemos, inclusive, de liderança, é que ela não é fixa, estabelecida. Esse é líder, aquele não é líder. Todos nós somos ou podemos ser líderes em determinados assuntos. Num assunto você me lidera, em outro assunto eu lhe lidero, e todos nós contribuímos com a nossa forma peculiar de ver e fazer as coisas, contribuímos para a melhoria da nossa coletividade, da nossa comunidade. Então, identificar não é difícil. O mais difícil, o grande desafio, é contribuir para a emergência desse ser humano, para o lapidar desse ser humano, para o brilho, né? A gente é para brilhar. Agora, como é que a gente propicia a cada um encontrar o seu máximo brilho? Aí são processos educacionais que precisam ser deflagrados e eles só o serão se houver convergência sobre essa necessidade, né? Se nós tivermos administradores municipais, estaduais e federais, dirigentes de ONGs, técnicos, etc., que não estejam fazendo isso só em benefício próprio, mas estejam fazendo isso em benefício do público, em benefício da população como um todo. Ao se ter esse objetivo como maior, a gente vai se debruçar sobre um projeto comum que fala como é que nós vamos propiciar a cada um ter o seu máximo brilho. Qual é a alquimia que precisa ser propiciada para que cada um se sinta motivado a atuar em prol do bem comum, atuar em prol da melhoria da praça pública, da melhoria das margens do córrego, do rio, pensando não só em si próprio, mas nos seus descendentes, pensando nos outros seres que coabitam conosco esse planeta, etc. Aí, nós temos discutido muito ultimamente um projeto chamado Municípios Educativos Sustentáveis, onde cada município assuma a missão cotidiana de ser um município educativo, um município que educa suas crianças, educa os seus jovens, educa os seus idosos, para eles buscarem o seu máximo brilho. Essa educação cotidiana pode acontecer através de viveiro de produção de mudas de árvore, através de programas de colheita de semente das árvores, através de programas de redução, reutilização e reaproveitamento, né, de reciclagem do lixo, né, ou dos resíduos sólidos cotidianos. Pode acontecer através da criação de conselhos estaduais, conselhos municipais de meio ambiente, conselhos da infância e do adolescente. A participação em processos coletivos, tem um filósofo alemão que fala que o participar de processos coletivos permite que se desenraize preconceitos e se crie uma irresistível vontade emancipatória. Então, quando a gente cria condições para as pessoas se encontrarem e falarem sobre os seus sonhos, sobre os seus problemas comuns e buscarem soluções partilhadas, a gente está contribuindo para que as pessoas façam essa caminhada na direção do seu máximo brilho. Então, se cada município do Estado acreano assumir esse desafio, junto com os outros poderes e com os outros setores da sociedade, de cotidianamente promover processos educacionais formadores de liderança socioambientalistas, formadora de pessoas antenadas com esse movimento planetário de manutenção da vida, nós poderíamos, além de identificar esses animadores, contribuir para a formação deles. Você está me falando coisas que me fez pensar muito no conceito que vem sendo construído aqui, que é o conceito de florestania, né? Você como acadêmico, você já pensou, você tem uma visão própria, uma leitura própria de florestania? Olha, eu ouvi falar pela primeira vez em florestania aqui no Acre e me encantou o conceito. Eu nunca discuti teoricamente ele para ver se o que está sendo cunhado, cultivado, trabalhado em termos do conceito aqui no Acre é o mesmo que a minha idealização dele tem forjado, né? Qual a sua idealização? A minha idealização de florestania, assim como a de cidadania, é de pessoas debruçadas sobre o bem comum. Agora, no caso da florestania, é debruçadas sobre o bem comum partindo da peculiar lógica, da peculiar forma de olhar que o ser humano que nasce nessa floresta amazônica, que nasce nessa região, tem sobre esses processos. Então,
a perspectiva de melhoria de qualidade de vida, de desenvolvimento econômico, de zoneamento ecológico econômico, de gestão de futuro, que o acreano e a acreana têm para a sua própria região. Eu acho que esse conceito de florestania transborda essa leitura local quando ele dialoga com o conceito de cidadania e questiona a obviedade que um futuro deve ser construído a partir da lógica das cidades. Eu queria agradecer a tua presença aqui e dizer que eu espero que a gente consiga realmente construir cada vez mais um mundo que você desenhou aqui, tá bom? Tá bom, eu que agradeço essa oportunidade da nossa conversa aqui. Muito obrigada. O Ideias da Aldeia chega ao fim. Até o próximo programa. Boa noite. Lembrando que nós estamos sendo assistidos em 22 municípios do estado. Boa noite.